Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. Como você já está muito bem acostumado aí, nós vamos falar hoje de Deus a partir de uma música chamada One of Us, da cantora Joan Osborne. E nessa música a gente vai não falar, ou melhor, não perceber ou tentar perceber Deus na música, porque ela já fala diretamente sobre Deus nessa música. Então o que nós iremos fazer é refletir sobre Deus a partir das frases que ela fala sobre Deus na música dela. Então fica comigo aqui até o final, um pouco de paciência e bora! Vamos falar de Deus. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui falando sobre Deus a partir dessa música e preciso explicar algumas coisas aqui. A primeira delas é que, como sempre, quando eu falo sobre música, infelizmente eu não posso colocar a música aqui por conta de direitos autorais, né? Senão o YouTube pode até derrubar o vídeo, né? E tudo mais, e eu não quero ter problemas aqui com o YouTube em relação a isso. Então, eu vou estar passando a letra da música para vocês vão estar acompanhando, e à medida que a gente for olhando a letra, vendo a letra, a gente vai parando e vai fazendo os comentários. E no final eu quero tentar trazer uma reflexão a respeito de tudo que ela coloca nessa música, né? Nas frases, nas palavras que ela vai colocando aqui nessa música. A gente vai fazer uma reflexão ou perceber algo um tanto quanto mais profundo do que ela está tentando mostrar ali na letra. Lembrando que essa é uma interpretação minha sobre essa música, tá? Então eu não tenho absolutamente nada que comprove que esse era o pensamento da cantora, da banda, que o que eu vou dizer aqui era o pensamento da cantora ou da banda, né? Não tenho nada que comprove isso. Então talvez ela possa até ter escrito com outras intenções, eu não sei, mas o que a gente vai fazer aqui é trazer uma interpretação minha dessa letra dessa música que essa cantora tá fazendo, tá bom? Então antes de mais nada, quero dizer para vocês que, assim como em outros vídeos de outras músicas que eu trouxe aqui, que eu fiz e que eu coloquei a letra para vocês, eu vou estar, obviamente, me movimentando mais, né, para poder estar mudando tela e tudo mais. Então tenham paciência e fiquem aqui, né? Antes de mais nada, curta, comente, se inscreva, mande para mais pessoas, ative o sininho para você sempre receber as notificações quando tiverem mais vídeos aqui no canal. E sem mais delongas, vamos lá. A música ela tem uma introdução onde não tem melodia, não tem música, né? Só tem ela falando algumas coisas, e essa parte eu pulei, tá ok? Eu tirei, como eu disse, eu tirei o áudio, né? Eu tirei o som, então você vai ver apenas a letra da música. Então vamos lá, começando aqui. E ela já aqui tem uma introduçãozinha, ela vai fazer uns arranjos aqui, não é relevante porque a gente vai falar aqui, obviamente, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu adianto aqui. Não, acho que já vai começar agora. Pronto. E aí ela já começa, né? A primeira frase que ela diz é justamente isso aqui: se Deus tivesse um nome, qual seria? E aqui eu já quero tecer o nosso primeiro comentário sobre isso, porque não é que se Deus tivesse um nome, né? De certa maneira, ele tem nomes, né? Na Bíblia há vários nomes dados a Deus, né? A gente tem o Elohim, a gente tem Yahvé, a gente tem alguns nomes que são atribuídos a Deus. Então não é que se Deus tivesse um nome, qual seria? Deus tem um nome. Muito embora
muito embora não há um nome que defina ou descreva de maneira completa e total aquilo que Deus é. Mas Deus, ele é nomeado na Escritura. Ele tem alguns nomes, os quais eles são chamados, os quais ele é chamado. A Bíblia fala alguns nomes que Deus que são atribuídos a Deus, tanto no Antigo Testamento, né, em hebraico, em aramaico, como no Novo Testamento, em grego. Há vários nomes que são atribuídos a Deus, há várias nomenclaturas às quais Deus é nomeado, é chamado. Então, ela já começa falando sobre isso, né? Se Deus tivesse um nome, qual nome ele teria, né? Qual seria esse nome de Deus? Então, vamos continuar aqui. E você diria diante dele, calma aí, se tivesse cara a cara com ele em toda a sua glória, né? Acho que a tradução tá um pouco errada ali. E você, o que você diria se você tivesse diante de Deus, cara a cara, diante de toda a sua glória? O que você diria para Deus, né? Quais seriam as suas palavras? Você realmente conseguiria formular frases diante de Deus, diante de toda a sua glória? Quais seriam as palavras que você diria para esse Deus? E isso é uma pergunta interessante, né? E aqui ela está fazendo reflexões a respeito de como as pessoas se comportariam diante de Deus, ou o que elas pensam, né, em relação a Deus. E é uma coisa importante pensar sobre isso, porque a gente consegue perceber, por exemplo, quando uma pessoa está diante de alguém que ela admira muito, né? E as pessoas até chamam essas pessoas de ídolos, né? Ele é ídolo, ele é o ídolo do fulano de tal e tudo mais, né? Então, quando as pessoas estão diante dessas pessoas que elas admiram, muitas vezes elas nem sabem o que fazer, nem mesmo como se comportar, muito menos o que falar. E essa talvez seja a ideia que ela está trazendo aqui, né? Olha, se você estivesse diante de Deus em toda a sua glória, então as pessoas, elas muitas vezes se colocam diante daqueles que elas admiram, né? De famosos, de toda a sua fama, de toda a sua pompa, e elas não sabem o que dizer, não sabem o que fazer, não sabem como se comportar. E se diante dessas pessoas elas não conseguem fazer isso, quanto mais, né, elas não saberiam diante de Deus. Então ela está fazendo esse questionamento, né? Se você estivesse diante de Deus, face a face, diante de toda a sua glória, o que você diria? Né? O que você diria para Deus se você estivesse diante dele, diante de toda a sua glória? O que você diria? E essa é uma reflexão que ela está fazendo aqui na música, mas é uma reflexão que todos nós poderíamos fazer, né? O que nós falaríamos para Deus se estivéssemos diante dele face a face? Eu queria até ouvir você, né? Eu queria saber de você, na verdade, o que você faria? O que você diria diante de Deus se você estivesse face a face diante dele? Deixa aí nos comentários o que você diria para Deus. Mas ela continua, né? Então, o que você diria se estivesse diante de Deus, diante de toda a sua glória? E ela vai continuar aqui. Então ela vai dizer: o que você perguntaria se você pudesse fazer apenas uma pergunta? Então, olha, o que você diria diante de Deus se você estivesse face a face com ele, diante da sua glória? E o que você perguntaria para Deus? Qual seria a sua pergunta para Deus se você estivesse diante dele e só pudesse fazer uma pergunta para Deus? Qual seria essa pergunta que você faria para Deus? Né? Olha, eu estou aqui diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, diante de toda a sua glória, e eu quero perguntar algo para ele, e eu só posso fazer uma pergunta. Então qual seria essa pergunta que você faria se você estivesse diante de Deus? E aí ela continua, né, aqui, vamos lá. Aí ela vai dizer: sim, Deus é maravilhoso, né? Que é o refrão da música, né? Sim, Deus é bom, é o refrão da música aqui. E aí vem
a parte que é justamente, que leva justamente o nome da música, né? E se Deus fosse um de nós? Né? Essa é uma pergunta muito interessante e muito legal, porque assim como a primeira pergunta que ela fez, né? E se Deus tivesse um nome, qual seria? Não é se Deus tivesse um nome, ele tem. E essa pergunta aqui também tem a mesma questão, né? E se Deus fosse um de nós? Não é se Deus fosse um de nós, ele é um de nós. Falando a respeito de Jesus, Jesus é Deus e ele é um de nós, né? Ele encarnou, ele se tornou ser humano, ele se tornou carne, né? Como a gente costuma dizer, ele encarnou, ele é o verbo encarnado. Então, ele é um de nós. Inclusive, quando ele ressuscita num corpo glorificado, não exatamente igual a esse que a gente tem, mas um corpo glorificado, e ele sobe até os céus em corpo. Então, ele é um de nós. Não é como se ele fosse. Não, ele é um de nós. E aí, é bem importante a gente lembrar disso, né? Porque 1 João 2, ele vai dizer, acho que versículo 1, se não me engano, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Em outras palavras, nós temos um representante junto ao Pai. E ele nos representa justamente porque ele é um de nós. Então, é interessante essa coisa que ela vai falar, né? E se Deus fosse um de nós? Na verdade, não é se, né? Deus, Jesus, ele é um de nós. E aí ela vai continuar aqui fazendo os seus argumentos, né? As suas palavras aqui. Então, apenas um coitado como um de nós. A tradução aqui não é muito boa, tá? Porque não é um coitado, na verdade, é um desajeitado, né? Just slob, se eu não me engano. Então é um desajeitado, não é bem um coitado. É um desajeitado como um de nós. E penso eu que a ideia aqui não é fazer qualquer tipo de zombaria ou algum desrespeito, né, a Jesus ou a Deus quando fala de desajeitado. O que ela está tentando colocar aqui, penso eu, é mostrando que ele é como a gente, né? A gente é um pouco desajeitado em muitas coisas. A gente tem essas coisas assim, não muito perfeitas, digamos assim, né? Quando se trata do nosso corpo, é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que Jesus não é perfeito, não é isso. Mas a gente é um pouco desajeitado realmente. A gente tem fisicamente algumas imperfeições, né? O nosso corpo não é bem assimétrico, né? Se você já fez isso, você vai perceber, por exemplo, que você pode ter uma mão maior do que a outra, um braço maior do que o outro, algum desajuste, algo que é meio que próprio desse ser humano, né? Então, penso eu que ela está falando a respeito disso, né? Um desajeitado como um de nós. Então, penso que ela está falando nesse sentido, não é uma falta de respeito, é apenas mostrando que ele seria tal qual a gente, né? Um desajeitado, né? Não um coitado, um desajeitado. E aí ela continua dizendo... como um desajeitado, como um de nós, apenas um estranho no ônibus. E essa frase é interessante porque para muitas pessoas Jesus pode ser realmente um estranho, né? Alguém que elas não reconhecem ou não reconheceriam se vissem. E é muito importante essa afirmação, porque quando Jesus veio em carne, de fato ele não foi reconhecido. Ele era apenas um estranho no meio daquelas pessoas que eram doutores da lei, que deveriam ter reconhecido e percebido que ele era quem ele demonstrava ser, quem ele até dizia ser, né? Em algumas situações ele disse, mas eles não o reconheceram. Então, para eles, Jesus foi apenas um estranho. Não um estranho no ônibus, porque não tinha ônibus, obviamente, mas era apenas um estranho. E eu fico pensando, né, que se fosse nos tempos atuais, talvez, muito talvez,
a gente não o reconhecesse. Ele para nós seria um estranho. Não que ele fosse um estranho, mas para nós ele seria esse estranho, porque não iríamos reconhecê-lo. Então ela continua aqui, apenas um estranho no ônibus, tentando fazer seu caminho de casa, ou seja, tentando voltar para casa. Essa aqui é mais uma frase interessante, né? Porque Jesus, ele não estava tentando ir para casa, ele não tentou ir para casa, ele voltou para casa, né? Depois da sua ressurreição, ele volta para casa, ele volta para o Pai. Então, ele era alguém que foi estranho, porque ele não foi reconhecido, né, pelos seus, ele não foi reconhecido pelo seu povo, né? Pelo menos pelos líderes religiosos da época, ele não foi reconhecido, e ele volta para casa após a ressurreição. Então ela está dizendo um estranho no ônibus tentando voltar para casa. Continuando aqui, como eu disse, a tradução aqui dessa parte, essa tradução aqui do vídeo não está tão boa, mas é um estranho tentando voltar para casa. E aí ela diz: e se Deus tivesse um rosto? Com o que seria parecido? Eu quero explorar essa frase um pouco melhor lá na frente, tá? Porque numa conversa que Deus teve com Moisés, ele disse que homem nenhum poderia ver o rosto dele e sobreviver. Então, Deus tem um rosto, né? Talvez não seja um rosto que a gente gostaria ou esperasse ver, mas que Deus tem um rosto, ele tem um rosto. Então, ela está fazendo esse questionamento, né? Essa reflexão. E se Deus tivesse um rosto? Como ele seria parecido? Como esse Deus seria parecido? Né? Ele seria parecido com o quê? Né? Esse é o questionamento, a reflexão que ela está fazendo aqui. E aí, continuando, vamos ver aqui. Então vamos lá. Se Deus tivesse um rosto, como ele seria parecido? E você ia querer ver? Essa é uma questão. Se Deus tivesse um rosto, com o que ele se pareceria? Né? E você iria querer ver esse rosto? Eu acabei de citar, né, que na conversa que Deus tem com Moisés, ele diz: olha, ninguém viu o meu rosto e sobreviveu, né? Jamais homem nenhum viu o meu rosto e sobreviveria, né? Então, e se Deus tivesse um rosto, como ela está dizendo, você iria querer vê-lo? Como ele seria parecido? Você gostaria de ver esse rosto? Esses são questionamentos que ela está trazendo aqui. Então vamos lá, ela continuando. E se ver, né? Ou seja, vamos com calma. Se Deus tem um rosto, como ele seria? E se tem, você iria querer ver? Mas, e se para ver esse rosto significasse que você teria que crer, olha só, para poder ver o rosto de Deus, significasse que você precisaria crer em coisas como o paraíso, Jesus, os santos e todos os profetas, que é o que ela vai dizer agora. Entendeu? Ou seja, e se para ver esse rosto é necessário que se tenha fé? Esse é o questionamento dela. Porque ela diz: olha, se Deus tivesse um rosto, como seria? E se ele tivesse um rosto, você gostaria de ver? E se para ver esse rosto você precisasse crer em coisas como o céu, o paraíso, né, Jesus, os santos e todos os profetas, né? E se para ver seria necessário uma questão de fé? É uma reflexão que ela está trazendo aqui, né? Então vamos continuar aqui. Ela vai terminar dizendo que ninguém ligando no seu telefone, né? Ou seja, que não teria esse acesso a Deus, alguma coisa desse tipo, a não ser o Papa, né? Ela vai dizer isso, somente o Papa teria esse acesso, talvez, ela está colocando um talvez, né? Talvez em Roma, tá? Então, ela conclui aqui a música falando sobre isso. Mas muito bem, como eu disse no começo, a
Aqui não é uma música onde a gente está tentando perceber Deus, porque ela está falando claramente sobre Deus. Não é uma música que a gente está tentando ver nas entrelinhas. Não, está ali. Deus está escrachado ali para nós, ela falando o tempo todo se Deus tivesse um nome, se Deus tivesse um rosto, né? O que você diria para ele? Qual pergunta você faria para Deus? Você gostaria de ver o rosto de Deus caso ele tivesse um rosto? E se para ver esse rosto é necessário ter fé em coisas como o paraíso, Jesus, os santos e todos os profetas? Então, ela está falando sobre Deus ali o tempo todo. Mas eu quero falar uma coisa que talvez você não tenha percebido dentro dessa música e a respeito de Deus. Que, na verdade, o ponto dela não é se Deus tem um rosto. Não é se Deus existe ou não existe. Não é se Deus tem ou não tem um nome. A grande questão aqui que está por trás de tudo isso é o ser humano. Essa é a questão. Porque não é se Deus existe ou não existe. Não é se Deus tem uma face ou não tem uma face. Não é se Deus tem um nome ou não tem um nome. A questão é, o ser humano conhece esse Deus? O ser humano sabe o nome de Deus? O ser humano sabe que Deus tem uma face, ou seja, ele sabe como Deus é. E se a ideia que esse ser humano tem de Deus não é a ideia, por exemplo, que a Bíblia expressa e coloca sobre Deus. Então aqui não é sobre Deus existir ou não existir, se Deus tem face ou não tem face, se Deus tem nome ou não tem nome. A questão aqui é como as pessoas percebem esse Deus. Elas têm percebido esse Deus? Elas sabem o nome desse Deus? Ou o Deus que muitas vezes elas nomeiam, que elas têm um nome, é de fato Deus verdadeiro? Esse é o ponto aqui. Será que as pessoas não percebem que para ver Deus elas precisam crer na palavra de Deus, crer nas profecias de Deus, e que elas jamais perceberão Deus como de fato Deus é, se elas não creem em Deus? A Escritura vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele é galardoador, recompensador de todos aqueles que creem nele. Então a questão aqui está justamente nisso, né? Como nós vemos a Deus, como nós enxergamos a Deus. Nós temos a real imagem desse Deus em nossa mente. A imagem de Deus é Jesus. Ele diz, né? Paulo escrevendo aos Colossenses, aliás, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus foi revelado através do seu Filho Jesus. O próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Mas o grande ponto aqui dessa música que eu vejo, e é isso que eu queria que você percebesse, é o fato de nós, ou como nós percebemos esse Deus, como nós vemos esse Deus. E a pergunta principal é: nós conhecemos esse Deus? De fato e de verdade, sabemos quem Ele é, sabemos o seu nome, sabemos com o que Ele se parece? E se nós não sabemos de nada disso, se essas perguntas que foram feitas agora são perguntas que eu não sei responder ou que eu não tenho resposta, talvez, bem talvez, seja necessário que a gente creia em coisas como Jesus, como os profetas, como o paraíso. Eu não sei bem exatamente quando essa música foi escrita, mas é possível que ela tenha sido escrita num momento onde o país de origem dessa cantora estava passando por um processo de descrença em Deus, né? Onde o número de ateus estava subindo, crescendo, e coisas como céu, inferno, Jesus, né? O próprio diabo, eram coisas que as pessoas estavam deixando de acreditar. E no momento que você acaba deixando de acreditar nessas coisas, você começa a ter mais dificuldade de perceber quem Deus é de verdade, porque é necessário crer nessas coisas, crer que tudo isso é verdadeiro
verdadeiramente real. Então, nós iremos não mais fazer essas perguntas. E se Deus tiver um nome? E se Deus tiver um rosto? Nós não iremos fazer, porque nós iremos saber que Deus tem um nome. Nós iremos saber que Deus tem um rosto. E se nós estivéssemos diante dele, sabendo de tudo isso, nós saberíamos exatamente o que iríamos falar. Nós saberíamos exatamente o que iríamos perguntar. Nós estaríamos diante do Todo-Poderoso, da glória desse Deus Todo-Poderoso, e as palavras, as perguntas, todas elas provavelmente sairiam de maneira fluida, porque nós estaríamos diante daquele que de fato nós gostaríamos de estar desde o início. Então, essa foi a reflexão nessa música. Eu espero que você tenha gostado disso e que você tenha trago aqui juntamente comigo, ou conseguido juntamente comigo, fazer essa reflexão. Se você conhece ou não conhece Deus de verdade, sabe ou não sabe como Deus é, então deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se tem mais alguma coisa nessa música que você percebeu Deus ali, deixa aqui, comenta aqui, aqui embaixo sobre a música, comenta também aí sobre ideias para vídeo, tá certo? Então, se você ficou até aqui, até esse final, você vai comentar assim: Deus é um de nós, ok? Se você vai comentar exatamente isso, se você assistiu até aqui, você vai comentar: Deus é um de nós, porque Jesus é Deus e Ele é um de nós. Então, espero que você tenha gostado. Deus abençoe, comente, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, faça tudo isso aí, certo? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais, tchau.